Bom, então continuando, né, com potencial elétrico, certo? Então vamos fazer uma revisãozinha básica, né, do que é o potencial, né? Tá, a definição de potencial é a seguinte, né? Ahn, Dados dois pontos no espaço, né? Então acho que eu vou fazer um desenho aqui que é melhor, né? Imagine o ponto aqui, desenhado. Pode ser vermelho. Imagina o ponto A aqui e o ponto B aqui, né? Então, é, a diferença de potencial entre os pontos A e B, ou seja, VB menos VA, é menos, né, a integral de linha do campo elétrico, né, ao longo de uma trajetória, tá? Que é o caminho C que eu estou chamando, né? Esse caminho, a questão é que esse caminho aí, você pode escolher qualquer caminho que você quiser, né? Em outras palavras, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B não depende da trajetória. A gente viu isso na aula passada. Então, porque isso aqui é uma integral de linha. Então, se você calcula essa integral tomando esse caminho direto, tá? Ou desenhar de azul aqui, ou então esse, o resultado será o mesmo, tá? Sempre. Para qualquer campo eletrostático que você imaginar, não importa o caminho que você tome, né? A diferença de potencial entre dois pontos será sempre a mesma, tá? É claro que o caminho aí ajuda bastante no cálculo da integral, né? O cálculo da integral pode ser muito complicado ou pode ser simples de ser feito, né? Depende do caminho que você pegue. É claro que nem sempre o melhor caminho é esse aqui, tá? Por exemplo, o preto aqui, né? Que eu fui direto. Nem sempre o melhor caminho é esse. Na verdade, o melhor caminho é aquele onde o campo seja, se for possível, nem sempre é, né? Mas se ele for sempre paralelo ao L, né? Esse é um bom caminho, que aí você simplifica, né, esse produto escalar, né? Claro que se for possível também, né? Se o campo for constante ao longo da trajetória, melhor ainda, que aí o campo pode sair da integral, né? Se ele for constante ao longo da trajetória, tá? Então, logicamente, ó, então essa fórmula aqui, né, de diferença de potencial envolve quem? O cálculo, né, a integral de um campo elétrico, né? Claro, né, se a gente fala de potencial, tem que haver um campo elétrico aí, né? Né? Enfim. Claro, pode ter uma situação onde o campo é zero, né, e o potencial não é, né? A gente viu na aula passada, mas enfim, campo elétrico e potencial eles estão, né, relacionados, né? Fazer um exemplo aqui bem interessante, né, de aplicação dessa integral, né? Diferente dos que eu fiz na aula passada. Então, isso aqui é o seguinte, ó, imagine, né? Aqui não tem enunciado não, né? Porque foi eu que bolei esse exemplo, né? Eu vou falar, né? E vocês aí vão observando, ó. É o seguinte. Imagine uma carga aqui, no espaço, positiva, né? E eu quero calcular a diferença de potencial entre esse ponto, vou chamar de A mesmo, né? E esse daqui, tá? Acho que eu vou botar um pouco mais perto aqui, pra cá mesmo. E esse ponto aqui, tá? Aqui é uma carga pontiforme, né? Para uma carga pontiforme, a gente viu na aula passada que o potencial que ela gera, vou botar aqui, tá, pessoal? O potencial de uma carga pontiforme com referencial no infinito é dado por 1 sobre 4πε0 Q sobre R, tá? Isso é uma fórmula não tá para ser decorada, né? Porque é um resultado que ele usa muitas vezes, né? É o potencial de uma carga pontiforme, tá? Então aqui é o seguinte, né? O enunciado aqui seria simplesmente, né, calcular VBA, né? É, é, delta V. A diferença de potencial entre A e B, tá? Aí deixa eu dar mais detalhes aqui, né? Não dei todas as informações ainda, né? O ponto A está a uma distância R1 de Q. Então, deixa eu só... Acho que eu vou fazer assim, tracejado, né?
Então esse ponto A está a uma distância R1 de Q e o ponto B está a uma distância R2. Só que além disso, né, eu vou ter um ângulo aqui, tá, que eu vou chamar de θ. Eu não botei os pontos assim um atrás do outro, né? Eu poderia botar o B aqui, né? Que seria não, radialmente, né? Mas não, eu botei o B aqui embaixo. Então ele tem esse ângulo θ aí na história, tá? Então vamos lá, olha, calcular essa diferença potencial, esse DDP, né? A gente abrevia às vezes, né? Posso chamar às vezes de DDP, tá, pessoal? Para abreviar. DDP seria diferença de potencial elétrico, tá? Então, pessoal, tem um caminho fácil e um caminho difícil, tá? Eu vou fazer pelos dois porque, né, fica ilustrativo, né? Você tem várias formas de calcular a mesma coisa. Eu vou calcular pelo método mais complicado. Qual é o método mais complicado? É usar essa fórmula direto. Usar a definição de diferença potencial. Tá? Esse é o método mais complicado. Vamos lá, usando então, tá aqui, tá? Método 1. Então, ó, ΔV, né? VB menos VA. Isso aqui vai ser menos a integral de linha do campo elétrico ao longo de uma trajetória. Que necessariamente tem que passar por A e B, né? Tem que começar em A e terminar em B. Tá? Necessariamente, tá? Vou botar aqui C, tá? Aí, veja. Que caminho eu vou pegar aqui, pessoal? O que vocês acham qual é o melhor caminho? Será que o melhor caminho é esse aqui, vindo diretão? Esse aqui é um caminho bom ou é um caminho ruim? Quero que vocês falem aí. É bom ou é ruim e por quê? Bom, vou interagir. Eu acho que tá errado, mas eu acho que o melhor caminho seria entre a carga e o ponto B, porque o que vai importar é a distância, né, na verdade, da carga. Sim. Com, então, essa diferença assim entre o potencial das duas, ela vai ser definida com a distância da carga. Então, a distância de um ponto ao outro, a gente só vai conseguir, enfim. Resumindo, eu acho que o melhor caminho seria a distância, primeiro, entre a carga e o ponto A, e depois entre a carga e o ponto B. Ah, entendi. Olha, é Entendeu? um excelente raciocínio, tá? Só que ele tem uma falha. Ah, É bem interessante, eu nem pensei nessa possibilidade, né? O problema é que se você vier por aqui, quando tocar na carga, o potencial vai para o infinito. Porque o R vai para zero, o R, ó. Então tem um problema matemático, né? Não sei se é isso que você falou, né? Você falou assim, né? Vim por aqui e depois vim por aqui. Seria isso? sim. Então, o problema é que vindo por aqui, você faz o R vir para zero, vai para o infinito, né? Aí tem uma dificuldade. Eu nem sei se talvez já dê certo, tá? Sabia? Eu posso tentar ele depois, assim, não agora na aula, porque eu acho meio complicado. Mas até pode ser que dê certo. Se você tratar o infinito como um número, porque vai ter um infinito na história, esse é o problema. Tá? Então, vou deixar aqui na dúvida. Pode ser que dê certo ou não, tá? Não vou por esse caminho, para evitar o infinito. Tá? Mas o caminho vermelho é ruim. Tá? E eu vou dizer por quê, né? Por que é, pessoal? Porque, olha, pega esse ponto aqui, ó. Porque, vamos lá, isso aqui é um integral de linha, ó. É um integral que envolve o campo. Em todos os pontos ao longo da trajetória. Olha, pega esse ponto aqui. Aqui, bem no ponto A, o campo tá para cá. A direção é essa. Já nesse ponto aqui, olha, vou pegar um pouco mais distante, para ficar mais fácil de desenhar. Ó. Esse ponto aqui, ó. Se você desenhar o radial aqui, ó, o campo está apontando para cá. Parece que é igual a direção, mas não é, né? Está um pouco mais inclinado para baixo. Além disso, né, vou até desenhar melhor, né, porque como está mais distante, ele é menor esse campo em módulo. É um campo mais fraco e que aponta para uma direção diferente. Olha a complicação que é resolver essa integral, ó. Porque tem um cosseno de θ aí na história, né, porque além do produto escalar, né? Então tem um cosseno de θ cujo θ varia, né? Não é esse θ aqui não, tá? É outro θ, um θ'. Esse é esse θ aqui, ó. Seria esse θ aqui, ó. Um θ' aqui.
E esse bicho varia. Olha a bronca, ó, é bem complicado de calcular. Não acho isso impossível não, mas é difícil. Então o caminho vermelho, que parece ser o caminho mais rápido, né? Mas pra cá ele não serve. Então é um caminho muito ruim, tá? Olha, aí como é que eu vou fazer aqui, ó? Veja, como o campo aqui em A tá apontando pra cá, né? Não sei se vocês enxergam aí meu pontinho na tela. Ele tá apontando pra cá. Eu vou pegar esse caminho aí, tá? Eu vou vir aqui, ó, mais ou menos, até que essa distância aqui seja R2, tá? Vai formar aqui um arco de circunferência. Claro, eu não posso integrar daqui para cá. Eu não posso parar aqui, porque não é daqui, não é de A até esse ponto, é de A até B. Eu tenho que sair de A e chegar em B. Então, uma vez que eu chegue aqui, que está uma distância R2 da carga, aí eu faço isso. Deixa eu desenhar um pouco melhor aqui, tá? Porque eu achei que ficar um pouco feio o desenho. Seria um pouco antes, né? Mais ou menos até aqui, ó. Até aqui seria R2. Aí, chegando aqui, eu faço isso, ó. Eu venho uma trajetória circular, olha que bacana, ó. Poxa, mas circular, será que não é complicado não, hein? É semicircular, né? Um arco de circunferência. Será que não é complicado essa trajetória, não? Não é, né? Vou falar por quê, ó. Porque ao longo, vou chamar assim, vou chamar aqui de caminho 1 e caminho 2. O caminho 2 é o caminho curvilíneo, tá? Esse caminho 2 aí, em todos os pontos desse caminho, o campo vai ser sempre perpendicular ao L. Vou chamar de DL, né? Porque, né? Tá? O DL é esse daqui, tá? Porque é tangente à trajetória, tá? Por definição. Enquanto que o campo tá aqui, ó. Porque, pessoal, é isso, né? Não sei se às vezes eu acho que eu não estou sendo claro, mas se você vai no arco de circunferência, né? Então em qualquer ponto da circunferência, sempre, né, essa tangente faz 90 graus com isso aqui. Sempre, em qualquer ponto. E se faz 90 graus, a gente sabe que o produto escalar entre dois vetores, né, que fazem um ângulo de 90 graus é zero, ó. Olha que bacana, eu consigo zerar essa integral ao longo da trajetória 2. Então a integral de A até B, que seria a integral do caminho 1 mais o caminho 2, vai sobrar só o caminho 1. E o caminho 1, ele é na direção do campo. Claro, ele não é uniforme, tem essa parte chata, porém, pelo menos a direção não muda, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó. Então, só botando aqui no papel, na tela, o que eu pensei em fazer. Então, isso aqui vai ser a integral pelo caminho 1, é escalar dl, mais, né, mais é mais com menos, menos, né? Integral pelo caminho 2. E como eu acabei de argumentar, esta segunda integral aqui é zero, porque o campo é sempre perpendicular à tangente, tá? Ora, então ficou só a primeira integral, tá? E o L aqui eu já posso chamar de R, tá? Porque isso aqui é uma direção radial, tá certo? Então aqui, ó, acho que eu vou aproveitar melhor o quadro. Bom, deixa, depois eu passo para o outro lado. Tá, eu posso também, deixa eu só me organizar melhor, porque pronto. Pronto, agora sim. Então, ó, delta V vai ser menos. Aí aqui eu vou ter que usar, né, a fórmula, né, do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, né, que é 1 sobre 4π epsilon zero. Isso aqui é uma constante, né, já estou tirando da integral, né. O Q também, né, fica aqui sobre R2, né. Então o Q eu já vou tirar também, tá. Então deixa aqui. Q, o R não, o R varia. Então Q sobre R2, então vai ficar assim, R2 embaixo. E o DL é DR, tá? Que é radial, como eu falei. Aí aqui eu vou integrar de quanto a quanto, ó. De R1 até R2, tá? Certo? Então, ΔV vai ser menos Q sobre 4... A gente já fez isso aqui já, mas eu vou fazer de novo, tá? Que é bom que refresca a memória de vocês.
menos Q sobre 4π epsilon zero. Aí, né, a integral de 1 sobre R2 é menos 1 sobre R, né? Então, menos com menos fica mais, que vai dar 1 sobre R, tá? Integrando de R1 até R2. Acho que eu vou tentar fazer aqui do lado para ganhar espaço aqui. Então, aqui você vai ter Q sobre 4π epsilon zero. Vai ficar assim, né? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Bom, devia ter feito embaixo, né? Mas vou fazer aqui embaixo. Então, a resposta é a diferença de potencial elétrico, né? A DDP entre os pontos A e B é Q sobre 4π epsilon zero 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então, fechou, tá? Esse é o caminho difícil, né? É difícil porque a gente tem conhecimento suficiente para pegar um caminho mais fácil. Apesar de eu ter pegado o caminho melhor, tá? Mas ainda assim tem um método melhor que esse para resolver essa questão aí. Tá? Bom, a questão é que o método mais fácil, né? Eu vou até botar aqui, tá? O método 2, se eu dividir aqui a tela. O método 2, eu vou usar esse fato aqui, ó. Eu não usei nessa questão. A gente deduziu isso aí na aula passada, né? Como eu falei, referência no infinito. Porque, veja, eu estou calculando isso, pessoal, tá? Diferença de potencial entre dois pontos, VB menos VA. Então, eu vou calcular o potencial no ponto B, subtrair o potencial no ponto A. Fim. Vai ser em uma linha eu fazer esse cálculo aí, ó. Mas é bacana que você vê que dá o mesmo resultado, né? Eu adoro essas coisas, né? Assim, mas enfim. Ó, então VB, potencial no ponto B. Potencial elétrico gerado pela carga. É a única carga que tem aí, né? Qual o potencial? Essa forma aqui, que eu vou usar. Então é 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R2, né? Que o ponto B está na distância R2 da carga. Menos VA. VA é 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R1. Então, se botar evidência aí, né, os termos em comum, já dá para perceber, né, que vou chegar no mesmo resultado, né? Diferença de potencial entre os pontos B e A, 1 sobre 4π epsilon zero. Faltou o Q, né? Tá aqui. Q sobre 4π epsilon zero, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Porque assim, opa, R1, né? Porque se você sabe os potenciais nos pontos, subtrai, acabou-se. Não precisa fazer mais nada, tá? Esse método aqui, né, seria você resolver se você não sabe o potencial daquele objeto, mas sabe o campo que ele gera. Seria mais ou menos nesse sentido. Aí não teria outro caminho, teria que fazer por esse método, pelo primeiro método, tá? Mas é isso aí, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Porque isso aí é praticamente o resumo da aula passada. Bom, não, né? Então vou continuar aqui com esse raciocínio aqui, tá? Esse exemplo aqui eu bolei ele também, né? Porque eu vou usar ele para introduzir um outro conceito, né? É um conceito muito importante que na aula passada eu acabei não tratando dele, né? Eu sigo um caminho diferente. Você percebe que eu não sigo bem o livro, né? Eu vou chegando num caminho ali que eu vou achando mais adequado, depois eu volto para o assunto que eu deixei de falar, né? E o conceito que eu não falei são as equipotenciais, né? São as superfícies de mesmo potencial elétrico, né? Observe, ó. Deixa eu só deixar claro meu raciocínio aqui. Veja. Quando eu fiz essa integral ao longo do caminho 2, né? Eu argumentei aqui com vocês, né? Que a integral aqui vale zero. Isso aqui vale zero no caminho 2, né? Por que vale zero? O engraçado o fato curioso não é zero porque o campo é zero. Se fosse seria zero também, né? Mas não é por isso. É zero porque o campo ele é ortogonal à trajetória, né? E também ele é igual em todos os pontos da trajetória, né? Então esse caminho aqui, pessoal, ó, vamos dizer assim, essa trajetória aqui, 2,
ela é um exemplo de equipotencial, tá? Vou botar aqui a palavra, né? Você já viu isso aí já, mas eu vou deixar aqui. Equipotencial, né? Equi vem de igualdade, né? Quer dizer que são pontos no espaço com o mesmo potencial elétrico. Tá? Então, para uma carga pontiforme, como é que vai ser como é que vai ser a superfície equipotencial? Acho que agora eu vou descer um pouquinho. Vou introduzir aqui esse conceito, né? Superfícies equipotenciais. A pergunta que eu estou fazendo para você é o seguinte. Acho que vou botar até aqui, ó, como exemplo, né? Uma carga pontiforme. Pontual, né? Pode ser também. São sinônimos. Né? Qual é a superfície equipotencial, né? Para uma carga pontiforme? Quando eu pergunto isso, eu estou me perguntando o conjunto de pontos do espaço que tem o mesmo potencial elétrico forma que objeto geométrico? Né? Vou até botar aqui a pergunta, né? Qual é a superfície equipotencial? Aqui, pessoal, a gente vai usar conhecimentos, né, de geometria, tá? Principalmente geometria analítica. Eu tô até gostando, né, porque eu tô dando esse curso, né, para o primeiro período. Então é um link aqui entre os dois assuntos, né? Eletricidade e geometria analítica, né? Ó, vamos lá. Como é que a gente chega nessa superfície? Bom, a gente pode primeiro usar a intuição. Se usar a intuição, não precisa fazer cálculo. Mas a gente pode provar matematicamente, né? Usando equações, né? Vamos dizer assim. Ó, veja. Se minha carga está aqui, tá? Como é que eu posso raciocinar qual é a superfície, como é que eu posso raciocinar, né? Qual é a superfície equipotencial? Ó, como eu falei, pegue o conjunto de pontos do espaço que tem o mesmo potencial. Para uma carga pontiforme vou até repetir a fórmula aqui, né? O potencial elétrico é dado por 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R. Quer dizer que o potencial depende de R. Se eu quero que o potencial seja constante, basta manter R constante. Como é que eu faço isso então? Ó, então eu pego aqui um ponto, a uma distância R. Qual é outro ponto que vai estar a uma distância R? Isso aqui. Então vocês já estão percebendo, né? Que eu vou formar aí o quê? Eu vou formar aí uma... bom, em 2D seria uma circunferência, em 2D, em duas dimensões. Mas assim, né? A gente sempre fala, né? Se for falar completo, né? Uma informação completa, eu estou em 3 dimensões, né? Em 3 dimensões não é uma circunferência, né? É uma esfera. Tá? Então eu já respondi essa questão. A resposta aqui, né? É esfera. Tá? Qual é o raio da esfera? Agora que sim, vai entrar conhecimentos de geometria analítica. Qual é o raio da esfera, pessoal? Vou até botar aqui, ó, esfera com raio. Só que eu não vou responder agora não, né? Eu vou deixar aqui em aberto e depois eu vou chegar nessa resposta. Qual é o raio da esfera? Bom, a gente vai ter que trabalhar essa equação aqui, ó. Essa daqui, tá? A dica aí, ó, é escrever o R em coordenadas cartesianas. Porque R aí, né, a distância do ponto até um certo ponto do espaço, né, a distância da origem até um certo ponto do espaço, isso aí é o R em coordenadas esféricas, né? Mas a gente já viu isso aí mais de uma vez, né? Que esse R aí ele é dado por a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. A gente chega nessa equação aqui por teorema de Pitágoras, tá?
É assim que converte de coordenadas cartesianas para esféricas, né? Ou vice-versa. No caso aqui é de cartesianas para chegar em esférica, né? Claro, variável R, né? Teria que converter a variável θ e φ, né? Ó, então eu vou usar esse fato aí. Ó. O R, né, é isso aqui, em coordenadas cartesianas, né? Então, eu vou pegar a equação de cima e substituir, tá? V é igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. E agora, veja, aqui eu vou só manipular um pouquinho, né? Isso aqui é constante, tá? Porque é a definição de equipotencial. Então aqui eu tenho um monte de constantes. A carga é uma constante, π é uma constante matemática, ε0 é a constante de permissividade do vácuo, né? Estamos no vácuo, potencial elétrico constante. Então eu vou juntar tudo num constante só, ou seja, vou passar a variável para o lado esquerdo, né? E esse v para o lado direito. Então vai ficar raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 igual a aí o v passa para lá, né? Então vai ficar, mas ele desce, né? Então vai ficar Q sobre 4π ε0v, tá? O v desce, né? Isso, tá certo. Bom, agora eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado, né? Ou então a mesma coisa que passar a raiz para o outro lado, né? Também dá no mesmo, né? Então fazendo isso, eu vou ter essa equação aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a bom, quadrado, né? Então vai ficar Q sobre 4π ε0v ao quadrado. Pronto, assim, aí quem viu geometria analítica até o final, né? Porque eu acho que a ementa do curso nem chega nesse ponto, o que é uma falha, deveria chegar. Isso aqui é uma quádrica, né? Uma superfície chamada quádrica. Tem várias quádricas, né? A esfera é uma quádrica, paraboloide é outra, né? Paraboloide é assim, né? É um parábola em 3 dimensões, né? Aqui está x, aqui está y, aqui está z, né? Paraboloide, um hiperboloide, né? Aí tem dois tipos de hiperboloide, né? Mas é esse objeto aqui, matemático, que eu estou acabando de chegar, deixa eu apagar aqui. Esse objeto aqui matemático, ele é uma esfera, tá? Se for num sistema algébrico computacional, né, no Maple, vou fazer até aqui daqui a pouco, né? E plotar isso aí, eu vou ter uma esfera. Uma esfera de raio. Esse é o raio, ó. Por que eu sei disso, pessoal? Porque a equação da esfera é essa, ó. A equação da esfera é... Até botar aqui no cantinho. A equação da esfera é x2 mais... uma esfera na origem, tá? Mais y2 mais z2 igual a r2. Então o que está aqui ao quadrado é o raio. Então aqui respondendo aqui a pergunta, o raio aqui é dado por Q sobre 4π ε0v, tá? Perceba aí então, ó, que o raio dessa esfera, que é uma superfície equipotencial, depende de quem? De V. Claro, aí você vai ter várias potenciais, né? Ou seja, perto da esfera você vai ter um potencial com uma esfera pequena, porque o V, né? Ele é grande, né? Perto da esfera. Depois vai diminuindo, né? Então você vai ter isso aqui, ó. Para uma carga na origem, né? Vou desenhar aqui de novo, né? A superfície equipotencial, né? Na verdade são várias, né? Eu falei assim, qual é, mas é o tipo, o objeto matemático, é uma esfera, mas eu vou ter várias esferas. É um monte, uma dentro da outra, infinitas, tá? Esferas, tá? Aí é aquele negócio, em qualquer ponto né? Em todos os pontos de uma certa esfera dessa, o potencial ele é constante, tá? Até porque é uma, né, superfície equipotencial, tá? Tá certo? Bom, acho que vale a pena fazer no Maple isso aí, né? Eu sempre gosto de, né? Então se a gente for no Maple aqui, fazer esse gráfico aí. Deixa eu passar pra cá. Aqui eu vou passar pra cá. Cadê o Maple? E aqui
Eu vou deixar aqui a equação, né, para eu conseguir enxergar ela, né? Tá aqui a equação da minha superfície equipotencial, tá? Já falei para vocês, né, dominem um sistema algébrico computacional até o final do curso, tá? Isso é imprescindível. O Maple é bem assim, né, com o tempo você aprende fácil. Esse WIF aqui são as bibliotecas gráficas, né? Quer dizer, tem várias bibliotecas, eu vou invocar a gráfica, né? Aqui ele vai invocar um monte de biblioteca gráfica, né? Você tem curvas animadas em três dimensões, né? Campos vetoriais. Sim, tem um bocado de coisa, né? O que me interessa aqui é apenas o implicit plot em três dimensões, tá? Que eu vou plotar essa equação aqui, tá? Ó. Olha para mim, olha para lá, ó. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a uma constante, tá? Aqui eu vou ter que chamar de algum número, né? Porque senão eu não consigo plotar, tá? Então eu vou chamar aqui de 1, tá? É uma esfera de raio 1, tá? Claro, você escolhendo a carga adequada e o potencial adequado, você chega no número que você quiser aqui, tá? Aí você vai dar os limites, né, do gráfico, né? Então eu vou integrar aqui de menos 2 até 2, o y, o x, o y e o z. Acho que é suficiente. Tá aí, tá? Então, tá aí a nossa equipotencial, tá? A carga aqui, imagine que a carga está bem no centro. Então, todos os pontos da superfície têm o mesmo potencial, tá? Se você quiser fazer em duas dimensões, pessoal, fica até mais fácil de enxergar, porque em três dimensões, né? Se eu vou botar uma esfera dentro da outra, eu não vou enxergar a esfera de dentro, né? Fica uma bagunça, né? Você tem que imaginar. É bom que você treine na abstração, né? Por um lado. Mas, se eu quiser fazer em duas dimensões, eu posso fazer também, tá, pessoal? Basta chamar uma das variáveis de zero, tá? Você pode vir aqui e vamos ver como é que está isso no plano XY. Então, eu vou dizer que o meu z, eu vou zerar o z, tá? Aí eu vou chegar nisso aqui, ó. X quadrado mais y quadrado igual a esse termo aí ao quadrado, né? Carga sobre 4π ε0v ao quadrado, tá? Alguém sabe que objeto matemático é esse daqui? Isso aqui completo, no caso, né? Essa equação descreve que objeto? Ninguém quer estar com medo de chutar. Vocês viram isso, né, pessoal? Geometria analítica, né? Isso aqui é uma circunferência, né? É uma circunferência. Deixa eu tô sem espaço aqui. Circunferência. Circunferência. De raio R, né? De fato, de raio, né? Esse bicho aí, né? De raio Q sobre 4π ε0v, tá? Então aqui é bacana que é o seguinte, ó. Eu vou plotar isso aqui, tá? Fica bem melhor de assim enxergar essas equipotenciais, tá? Aí eu vou usar só o implicit plot, porque eu não estou mais em três dimensões. Tá? Aqui, ó. Acho que aqui eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou dar um monte de enter aqui para descer. Pronto. Melhor assim. Ó. Então, implicit plot. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá? A x eu vou plotar de menos 2 até 2. Vou plotar de menos 6 até 6. Opa. Z. Pronto. O que foi aqui? Acho que tem dois parênteses. Opa. Ah, tá. Não tem Z não, né? Pronto, tá? Então tá aí minha circunferência, tá? Quer dizer que, então, assim, se fosse em duas dimensões, todos os pontos dessa linha têm o mesmo potencial, tá? Então, se você quiser ver outros equipotenciais com outro potencial, né? Então, você pode fazer aqui três curvas se quiser. Eu vou chamar de curva 1, essa daqui. Vou fazer o seguinte.
Vai ser assim, curva 1, depois junto tudo isso aí, tá? Curva 2, uma superfície com outro potencial diferente. E a curva 3 com outro potencial, vou chamar de 3, tá? Aí você bota os três no mesmo gráfico. Opa. C1, C2, C3. Né? Então não tá aí, tá? Então a gente tem, como eu falei, né? São esferas concêntricas, ou em duas dimensões, circunferências concêntricas, tá? Agora eu vou voltar aqui para a nota de aula, tá? Então o que a gente tem é isso aqui, né? Aproveitando aí o resultado do Maple, né? Eu já desenhei aqui, né? Mas o bacana é o seguinte, tá? Eu vou desenhar as superfícies equipotenciais e o campo elétrico, né? Para você ver o que acontece, né? Vai acontecer o que a gente espera. Porque você vai... deixa eu fazer o seguinte, acho que eu vou ficar mais bonito aqui. Vou desenhar um círculo mais bonito aqui. Daqui desse negócio, pronto. Então a gente tem... Cadê o Ctrl? Tá aqui. Então aqui, não é Shift. Aqui tem um. Aqui tem o... Ixi, de novo lá. Aqui tem outro. Aqui eu vou desenhar tá no meio desse. Pronto. E mais um. Menorzinho aqui. Pronto. Então aí, né, então isso aí, como eu falei, né, são as superfícies equipotenciais para uma carga pontiforme na origem, aí no centro, né. Então aqui está a minha carga, ó. Então observe que, né, as linhas de campo elétrico, elas seguem esse sentido, tá? Para uma carga, claro, para uma carga positiva ela sai, né? Tá? Então, vocês estão observando aí uma coisa interessante, né, ó. As linhas de campo elétrico são sempre ortogonais à superfície equipotencial, tá? Então isso é uma coisa interessante. Se você souber o formato do campo elétrico, você consegue traçar a superfície equipotencial, tá? Basta que, né? Basta que basta que a trajetória, né, da equipotencial, né, a superfície lá naquele ponto seja ortogonal à linha de campo. Basta isso, tá? Por que ortogonal? Bom, já falei, né? É ortogonal porque isso, é porque aqui, ó, é porque eu consigo zerar isso aqui. De forma que eu mantenho o potencial igual, né, entre pontos ao longo de uma trajetória que é ortogonal ao campo elétrico, tá? É por isso. É por isso que esse fato aqui acontece. Tá? Bom, acho que tem tempo aqui para falar uma coisa mais. E se eu fizesse duas cargas? E agora? Qual seria a superfície equipotencial de um objeto assim, ó, com de um sistema, né, com duas cargas pontiformes? A gente pode dizer que são iguais, né? Para simplificar um pouco. Duas cargas de carga igual, mesmo sinal, separadas aí por uma distância fixa, né? Conhecida. Como é que seria as equipotenciais? Aqui é bem mais complicado, tá? A gente pode, pelas linhas de campo, tentar mais ou menos prever o que vai acontecer, né? As linhas a gente sabe, né? Aqui são as linhas, não o campo elétrico, né? Mas a gente sabe que são... Tendo um, a gente sabe o outro, né? Então aqui são as linhas de campo, ó. A gente sabe que elas tendem a se repelir, né? A gente fez isso aí lá no início desse curso, né? Aqui vai ficar mais ou menos assim, do lado de cá. Bom, não vai ser bem reto assim não, aqui é meio curvo, né? Mas enfim, a questão é que aqui ele é bem complicado, né? Nesse ponto aí entre as cargas, né? Então, nem vou me arriscar a fazer isso não, né? Vai ser uma coisa assim, né? É bem complicado, né? Não sei, né? Uma coisa assim, será? Isso aqui, ó, eu só vou saber com certeza, sei lá, uma coisa meio assim, meio louco assim. Mas eu consigo fazer rapidamente lá no Maple, né? Eu vou lá no Maple, boto as equações e tento reproduzir essa equipotencial. Acho que eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Ó, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu armar aqui o sistema antes de ir pro Maple, tá? Então, eu vou armar assim, ó. Eu vou colocar... Vou montar aqui o sistema de equações. Eu vou ficar em duas dimensões, tá? Porque senão vai ser muito complicado. Então, eu vou dizer que o Z vale 0, né? Eu vou botar uma carga na origem. Uma das cargas na origem e a outra... Vou colocar uma distância... de uma unidade, tá? Em algum sistema de unidades aí, tá?
Pronto, são duas cargas iguais, carga aqui e carga aqui, tá? Como é que vai ser como é que vai ser como é que eu escrevo o potencial elétrico gerado por essas duas cargas? Só somar, a gente já viu isso, né? O potencial da carga esquerda mais a carga direita, né? Potencial da carga esquerda mais o potencial da carga direita. Esse aqui me escreve o potencial em todos os pontos do espaço, ou seja, Q sobre 4πε0, 1 sobre R, tá? Pega um ponto do espaço aqui, pessoal, ó. Vou pegar aqui. Isso aqui está uma distância R, né, dessa. Já dessa não, é outra distância. Vou chamar isso aqui de R linha, né? Mais 1 sobre R linha. Tá? O R... Bom, aqui não vai ter isso não, né? O R vai ser a raiz quadrada de x2 mais y2, né? Já o R' é mais complicado. O R', como a carga está no x, deslocado de 1 unidade, então eu vou escrever aqui o R' como raiz quadrada de x menos 1, porque ela está localizada na unidade 1, mais y2, tá? Tentem se convencer disso aqui, tá? Se não consegue entender assim, que às vezes, né, mostrando assim, pode ser que seja confuso, mas pense um pouquinho sobre isso, tá? Então aqui é só jogar essas informações aqui, ó, tá? E plotar o gráfico. É o que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver. Pronto. Aqui está a equação. Isso. Pronto. E aí a gente vai ver que objeto vai formar aí, né? Ó, vamos lá. Então, implicit plot. Ixi, levei tudo aqui, né? Mas tudo bem, aí não precisa repetir comandos. Deixa eu apagar isso aqui. Então a equação aqui vai mudar, né, pessoal? A equação aqui vai ser V. Bom, tá, eu preciso armar isso aqui, né? Senão eu vou juntar as constantes numa coisa só. Então eu vou escrever assim, ó. 1 sobre R mais 1 sobre R' igual a... Aí passa isso aqui para o outro lado. Então vai ser igual a 4πε0 V sobre Q. Não, V sobre Q, né? Tá certo? Tá, né? Isso. Isso aqui eu vou dizer que é uma constante e eu vou chamar de 1. Só para fazer o gráfico lá, tá? Vou chamar aqui de C, de constante, e lá eu vou fazer C igual a 1. Então, vindo para cá, 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Isso. Mais 1 sobre raiz quadrada de... Aqui vai ficar um pouco complicado. Tá um pouco complicado aí, tá? Mas faz parte, tá? X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Acho que é isso aí. Deixa eu conferir certinho. Aqui tá a primeira... 1 sobre R. Tá certo? E aqui 1 sobre R'. Tá certo também. Vamos lá ver isso aqui. Tô curioso. Não fez, né? Eu nem fiz isso aqui antes da aula. Devia ter feito antes, né? Porque pode ser que ele não consiga fazer, né? Não sei. Dá um points aqui. Às vezes ele precisa dar uma certa quantidade de pontos. Não sei onde eu tô errando aqui não, mas... tá. Pessoal, isso aqui vai ficar devendo, viu? Eu faço depois e mostro pra vocês, né? Ele não fala nada, né? Deixa um gráfico em branco. Alguém tá vendo alguma coisa errada aí? Não, né? Tá. Faltou a igualdade, né, pessoal? Igual a 1, né? Claro que não ia botar. Agora sim. Olha aí o que deu, ó. Errei feio, né? Feio não, né? O feio ali que era uma coisa meio assim, né? Que ele ia diminuir aqui um pouquinho. Não foi, né? Ele deu isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui em escala. Tá vendo? Isso aqui tá em escala 1 para 1, tá? Então, o que tá formando aqui parece ser uma elipse. Não sei se é, né? Parece ser uma elipse. Não é uma circunferência. Tá? Mas eu acho que provavelmente depende disso aqui, ó. Se eu diminuir isso aqui para 0.1... Agora ele não fez. Que coisa. 2. Tá. Acho que eu estava muito perto da carga.
É muito perto das cargas, né? Ó, o que acontece? Ah, agora sim, ó, tava certo lá, ó lá. Claro, depende do potencial, tá? São várias superfícies potenciais com formatos diferentes. Não precisa ser igual, tá? Aqui ele já separou, ele tenta separar, né? Quase separar. 3,5 aqui. Bom, enfim, né? Dá um negócio desse tipo aí, tá? O formato é variado. A cada potencial de energia potencial diferente, você vai ter um objeto diferente. Bom, dito isso, né? Agora eu vou entrar realmente num assunto muito importante, né? Que é como calcular o campo elétrico a partir do potencial. Esse que é o interessante, né? Deixa eu vir para cá. Opa. Cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Hum, bom, o que a gente sabe fazer até agora é o inverso, né? Dado o campo elétrico no espaço, eu consigo calcular a diferença de potencial entre dois pontos do espaço, né? Que é essa fórmula aqui que eu vou escrever mais uma vez, né? Delta V é igual a menos a integral, né? De E escalar dl. Aqui vou ter um ponto 1 do espaço e um ponto 2 do espaço, tá? É isso aí, né? Bom, veja, se eu quero calcular o campo elétrico a partir disso aqui, ó, você percebe aí que teria que inverter a equação, tá? E tem alguns teoremas matemáticos que conseguem inverter isso aí, tá? Não é difícil não, tá? Mas eu vou botar o resultado direto, tá? Que isso aqui envolveria mais o curso de cálculo, né? Acho que é cálculo de várias variáveis. Não, esse aqui é cálculo. É cálculo 3, né? Cálculo 3, né? Que é aquela parte de teorema de Green, né? Teorema de Stokes, né? Integral de linha, né? Integral de linha é cálculo 3, né? Mas enfim, se você inverte isso aí, né? É fácil mostrar que o campo elétrico é dado por menos, né? Por causa desse menos aqui, né? Menos o gradiente do potencial, tá? O gradiente, pessoal, é uma espécie de derivado em três dimensões, tá? Vou botar aqui, ó. O gradiente é isso aqui, ele é um vetor gradiente, tá? Vamos dizer assim, né? A definição dele é derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z, né? Isso aqui é chamado vetor gradiente. Ou simplesmente gradiente, tá? Em outras palavras, ó, se você quer calcular o potencial elétrico a partir do campo, você faz uma integral. Se você quer o inverso, você faz uma derivada, né? Ou seja, é meio que óbvio, né? Porque a derivada é o processo inverso da integral e vice-versa. Assim como multiplicação e divisão e soma e subtração, né? Um é o processo inverso do outro, tá? Então é isso aqui, ó. Se você conhece o potencial elétrico, derive ele, né? A derivada que eu falo é esse gradiente. Pronto, você tem um campo elétrico, tá? Ah, eu vou só deixar um pouco mais claro, né? O que seria isso aqui, ó, esse gradiente, observe, né? Bom, eu falei o que é, mas se você for desenvolver isso aqui um pouco melhor, você vai ter o seguinte, ó. Imagine que você tem um V, um potencial elétrico que depende de x, y e z no espaço. Certo? Então, a gente está vendo o seguinte, o campo elétrico aí é o gradiente de V. O gradiente é isso aqui. Então, vou aplicar a fórmula aqui, tá? Ou seja, isso aqui é derivada com relação a x, derivada com relação a y,
derivada com relação a z. De v, tá? Então eu vou só... Então, quando você tem aqui esse espécie de vetor operando no v, eu vou simplesmente aplicar as 3 derivadas no v. Uma a uma, tá? Isso vai resultar em outro vetor. Isso vai ficar assim, ó. Derivada de v com relação a x. Ah, faltou menos, né, pessoal? Menos o gradiente, né? Então tem um menos aqui. Menos, opa, vírgula. Derivada de v com relação a y. Derivada de v com relação a z. Tá? Ou seja, eu tenho um campo elétrico aqui, ó, que é um vetor que tem 3 componentes. Componente x, componente y, componente z. E eu posso separar esses componentes. Eu posso saber cada uma dessas componentes. Ou seja, isso aqui é um resultado muito importante, ó. A componente elétrica, a componente x do campo elétrico é simplesmente isso aqui. Menos a derivada do potencial com relação a x. A componente y do campo elétrico é menos a derivada de v com relação a y. E a componente z do campo elétrico é menos a derivada de v com relação a z, tá? Você consegue calcular, então, cada uma das componentes do campo elétrico no espaço, se você conhecer o potencial elétrico. Lembrando que o potencial elétrico ele é uma grandeza absoluta, tá? Ele não é como potencial, que tem um referencial, né? Em outras palavras, não importa o referencial que você adote para o seu potencial elétrico, o campo elétrico será o mesmo, tá? Você pode adotar o infinito ou não, né? Mas não importa, quando fizer a derivada, vai obter o mesmo campo elétrico, tá? Porque é uma grandeza absoluta o campo elétrico. Bom, talvez não tenha dúvida até agora, né? Porque realmente está um pouquinho aí, né? Mas eu vou fazer problemas aqui, tá? E aí fica um pouco mais concreto, né? Tá, vou fazer esse probleminha aqui, ó. É um disco carregado, né? Imagina um disco bem fininho, né? Com carga Q. Vou até pegar o desenho aqui do disco, né? Na verdade, a gente já fez esse problema. A gente já calculou o campo elétrico de um disco. Só que a gente vai calcular agora de uma forma diferente. Vou apagar esse V aqui. Então imagina aí um disco que está uniformemente carregado, tá? Com carga, pode ser Qzão, né? Que a gente adotou quando fez esse problema aí, tá? E eu quero calcular o campo elétrico no ponto D, que está a uma distância, quer dizer, no ponto P, que está a uma distância D do centro do disco, tá? Então perceba, pessoal, que eu posso calcular isso aqui de duas formas agora, né? Bom, tem a terceira forma que é a lei de Gauss, só que a lei de Gauss para isso aqui é impraticável, né? Então é bacana que a gente tenha mais ou menos 3 métodos, ó. O primeiro método é aplicar o conceito de campo elétrico gerado por um carga pontiforme. 1 sobre 4πε0, Q sobre R2, direção radial, né? O segundo método, esse é o pior que tem, né? Você não vai conseguir usar, mas que computacionalmente talvez você consiga, mas né, ele existe esse método, que é a lei de Gauss. A gente viu nas 2 aulas passadas, né? Fluxo do campo elétrico sobre uma superfície gaussiana S, carga envolvida pela superfície, carga interna, sobre ε0.
Relembrando que é complicado aqui porque o campo, né, eu não vou conseguir achar uma superfície onde o campo seja constante, de forma que eu possa tirar o campo da integral. Então, esse método aqui é impraticável. E o terceiro que a gente vai usar agora. Qual é o terceiro método, pessoal? Não sei se essa aula está chata, mas se você estiver prestando atenção, o terceiro método é calcule potencial elétrico no ponto P e depois calcule o campo elétrico. Como é que eu calculo o campo a partir do potencial? Tá aqui as fórmulas, ó. Tá vendo? Tendo potencial, você tem um campo elétrico, só derivar. Tá? Mas o terceiro método parece ser um método mais trabalhoso, né? Poxa, eu vou ter que calcular o potencial para depois calcular o campo. Sim, porém o potencial é muito mais fácil de calcular que o campo, porque o campo é uma grandeza vetorial. Potencial não, é escalar. É bem mais fácil. Então, quase sempre vai ser mais fácil calcular o potencial e depois o campo elétrico do que calcular o campo elétrico direto pelo primeiro método. Tá? Bom, a gente já calculou esse potencial elétrico na aula passada, tá? Não vou repetir aqui o cálculo, tá? Porque eu já vou partir desse ponto, né? Então, o potencial elétrico, né? Supondo o referencial no infinito, já calculamos. Eu vou só pegar daqui o resultado, tá? Eu vou até pegar aqui a figura que a gente usou. Olha, a gente usou essa figurinha aqui, ó. Eu chamei de ρ aqui, né? A distância de um ponto do disco até a origem. R maiúsculo, a distância da extremidade do disco até a origem, né? O raio do disco. E esse Rzinho aqui, né? A distância de um elemento do disco até o ponto P, né? É um pouquinho complicado, perceba, mas enfim. Aí você parte disso, faz a integral e deixa eu pegar aqui e obtém, eu vou pegar aqui o resultado, né? Opa, o resultado aqui é esse daqui, ó. Tá? Copiei lá das notas de aula, tá? Lá do vídeo, fui lá no vídeo, né? Peguei o ponto lá onde estava e dei um print screen, tá? Então vou pegar esse V e calcular o campo elétrico, tá? Ó, como é que vai ser? Bom, eu não queria tirar isso aqui não, foi o seguinte, acho que eu vou copiar isso aqui. Deixa aqui do lado. Que eu vou precisar dele, né? Pronto. Deixa aqui do lado. Agora eu vou subir aqui. Pronto. Eu preciso derivar o potencial elétrico. Só que assim, tem que ter cuidado, né? Se for derivar agora, o que vai acontecer? Veja, o potencial no ponto P, ele é uma constante, né? É um número. 10 volts, 40 volts, não sei. Né? Depende das constantes aí, né? Das variáveis, dos parâmetros. Né? Mas o potencial é uma constante. Então é lógico que se eu for derivar ele em relação a qualquer variável, eu vou ter zero como resultado, né? Só que aí é que tá, né? Você tem primeiramente que escrever esse potencial em função, o V tem que estar escrito em função de alguma variável, tá? É de preferência assim, ó. Porque eu vou ter que derivar com relação a essas variáveis. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, eu estou com um ponto, olha, o ponto P ele está no eixo Z, tá? Então eu vou simplesmente dizer que para um ponto que está no eixo Z, o potencial depende de Z, tá? Então, se o potencial a uma distância D da origem vale isso aqui, logicamente, um potencial a uma distância Z da origem vale Q sobre 2, né? 2π ε0 R2 mais Z2, tá, pessoal? Eu troquei o D por Z, porque agora eu estou dizendo que o Z é uma variável ao longo do eixo. E agora eu vou derivar. Então essa parte aqui é simples. É de Z, né? Que eu quero o campo ao longo do eixo Z. Por que ao longo do eixo Z? Porque ao longo dos outros eixos vai, né? Não, é porque a questão está dizendo, né? Calcule o campo no ponto P, né? Porque o campo aqui fora do eixo é muito complicado, né? Então o Z é a única variável de interesse. Então é de Z menos
a derivada do potencial com relação a z. Então é só armar aqui a derivada, ó. Menos, né, esse, né, pessoal, vocês estão lembrando aí, nesse del aí é derivada parcial, né? Só para refrescar a memória aí de vocês, ó. Então, derivada parcial com relação a z de Q sobre 2π epsilon 0 R2 raiz quadrada de R2 mais Z2 menos Z. Fechou o colchete, tá? Aqui eu vou tirar as constantes, né, de dentro da derivada. Menos Q sobre 2π epsilon 0 R2 del Z, tá? Terei tudo que é constante, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui, bom, aqui eu já vou escrever essa raiz quadrada aí como um expoente fracionário, né? Ou seja, R2 mais Z2 elevado a 1 meio, tá? Que aí fica fácil derivar. Bom, eu preciso economizar espaço aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me organizar um pouco melhor aqui, né? Isso aqui eu vou passar para cá, tá? Pronto. Então daqui veio para cá. E aqui eu vou derivar. Ou seja, eu vou ter menos Q sobre 2π epsilon 0 R2. Bom, derivada com relação a z, né? Eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Deriva tudo, deriva de dentro, né? Quem fez cálculo comigo, né? Cálculo diferencial, né? Vai lembrar da regra da cadeia. Deriva tudo, ou seja, cai 1 meio. Vai ficar R2 mais Z2 elevado a 1 meio menos 1 menos 1 meio. Deriva tudo, deriva de dentro. Vou derivar o argumento agora. O argumento da raiz. Ou seja, o R é constante, ficou só o Z quadrado. Derivada de Z quadrado, 2Z. E menos Z. Derivada de Z é 1. Então aqui vai ficar menos 1. Fechou. Agora eu vou passar para cá. Então aqui vai ficar, bom, componente Z do campo elétrico menos Q sobre 4π epsilon 0 2, né? Não sei porque eu só quero escrever esse 4 aqui. 2π epsilon 0 R2 abre colchete, né? Aqui é só organizar, ó. Eu vou cancelar esse 2 com esse 2, né? Esse com esse. Então eu vou ter aqui R2 mais E2 elevado a menos 1 meio vezes Z menos 1. Pronto. Aí eu vou escrever agora o Z como campo elétrico, né? Porque eu sei que ele só tem... Bom, no eixo Z, ele só tem componente no eixo Z, na direção Z. Então esse campo elétrico aqui na forma vetorial, né? Eu vou botar o 1 aqui na frente para inverter o sinal. Então, opa, vai ficar Q. Eu estou usando Q minúsculo, né? Que pena. Bom, para não escrever isso aqui tudo de novo, tá, pessoal? Estou usando aqui Q minúsculo. Vou deixar um Qzinho aqui, pronto. Então aqui é Q sobre 2π epsilon 0 R2. Tá? Aqui vai ficar o seguinte. Ficar assim, né? 1 menos, inverter aqui o sinal, né? Z sobre raiz quadrada de R2 mais E2. Na direção de Z. K, no caso, né? Escreve como K, né? Tá, pessoal? Fechou aí, tá? É só uma derivada, tá? Porque a derivada ficou um pouquinho aí, né? Um pouquinho trabalhosa, né? Aí deu um pouco de trabalho, mas... Tendo o campo elétrico, derive. Quer dizer, tendo potencial, derive. Aí você vai encontrar o campo elétrico, tá? Aí se vocês forem relembrar também, né? Lá da primeira parte desse curso aqui, a gente já calculou também o campo elétrico desse disco aí. Tá? E vou até recuperar aqui a fórmula, ó. Eu fui lá nos vídeos lá e achei a fórmula.
Acho que eu vou botar até aqui, ó. Olha a fórmula aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Pronto. E você vai observar que é o mesmo resultado, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Exatamente igual, tá? Só que aqui é a complicação. A gente usou, né, coordenada, a derivada, a integral dupla, né? A gente usou o elemento de área em coordenadas polares, né? Ficou ρ de θ. Aí integrou, né, nas duas variáveis, θ e ρ. E o resultado final, só o Q aqui que eu usei Q maiúsculo. E aqui eu estou usando Q minúsculo. Mas fora isso é o mesmo resultado, tá, pessoal? Dúvidas por enquanto? Bom, então, um assunto interessante aí é o conceito de energia potencial elétrica, tá? Eu vou começar a abordar esse assunto aqui com um exemplo, tá? Acho que fica bem mais dinâmico, né? Então, o exemplo é o seguinte, deixa eu copiar aqui que a gente ganha tempo. Eu tenho duas cargas elétricas separadas por uma distância d. Tá? E eu me pergunto, qual é a energia que esse sistema possui? Vou copiar aqui, tá? Certo? Ou seja, imagine no espaço, no vácuo, né? Até agora a gente está só no vácuo, tá? Para evitar, né, as polarizações do meio, né? Se você estiver no meio material, ele polariza, né? Aí vira uma bagunça, né? Por enquanto a gente está dizendo que o meio não polariza, porque o meio é o vácuo, né? Mas enfim, então duas cargas no vácuo, né? Imagina o espaço sideral lá, bota duas cargas lá. Pode ser dois elétrons, né? Um separado do outro de uma distância d. Dois prótons também pode ser. Aí a pergunta que eu estou fazendo para vocês é a seguinte: qual é a energia que esse sistema de duas cargas possui? Antes da gente responder qual é a energia, primeiro a gente tem que se perguntar, né? É intuitivo que esse sistema possui energia? Bom, quero a participação de vocês aí. Vocês não estão falando nada, apesar de que tem poucos alunos aqui. Vamos lá, né? Caio, fala aí. Você tá aí? Opa, vou errado aqui. Cris Nanda, quer falar nada não? Ixi, professor, eu não sei, não. Não, tranquilo, né? Não, né? Mas a gente vai juntos aqui, né? Chegar no, numa fórmula, né? A primeira pergunta é intuitivo que isso aí possui energia? Como é que eu posso explicar, né, para mim mesmo, que esse sistema de duas cargas tem energia? Luciano, quer arriscar? Ai, professor, eu não sei as palavras. Eu acho que eu sei, mas eu não sei explicar. Não, mas fica aí, vamos construir nossas ideias, né? Assim, eu fui aluno, pessoal, assim, eu fui aluno como vocês, né? E se eu fosse fazer essa pergunta para mim, eu tenho certeza de que eu não responderia, né? Mas isso não me impede de fazer a mesma pergunta. Parece que é um negócio vicioso, né? Mas eu tenho Mas eu, certeza eu que eu não sempre. responderia, não. Eu poderia. Não? Não, eu não responderia Não essa tem pergunta. energia? Eu, como Ah, aluno, tá. tô dizendo, né? Ah, Se eu fosse entendi, aluno, eu não entendi. responderia. Ah, eu, para ser bem sincero, eu nunca parei para pensar nesse sentido, realmente. Aham, Mas quando eu imagino uma carga, eu já imagino aquela carga como que ela tem energia. Agora, para mim definir, por exemplo, é mais fácil, por exemplo, definir energia quando a gente pensa em energia cinética, energia sim. potencial, lá em mecânica, do que a gente parar para pensar em uma energia de uma carga pontual, duas cargas pontual, né? Uhum, Mas sempre que eu imagino um elétron, um próton, eu imagino eles com carga, né? uhum, Positiva, negativa. Eu imagino com energia
Mas eu não saberia explicar. Mas eu Eu sei. intuitivamente imaginaria que sim, possui energia. Perfeito. Não, você tocou em pontos aí muito interessantes. Eu vou partir desses pontos. É porque assim, então, se tem só uma carga no espaço, eu botei duas cargas aí, né, de propósito, né? Podia ser três, só que era mais complicado, né? Mas a gente tende a pensar que só uma carga tem energia, né? Só que aí ela não tem energia. Isso aqui é engraçado, né? Uma carga só não tem, né? Aí eu vou tentar dizer por quê, né? Mas perceba, tá? Se eu fosse aluno também, eu não saberia responder isso, tá? A gente acaba sabendo fazer os cálculos, né? Mas não sabe a física, né? E né, a gente tá aqui para, inclusive, formar pessoas melhores, ou seja, né? Formar intuição física, né? Mas vamos lá, veja, ó. Imagina uma carga no espaço, uma única carga, uma. E ela tá lá flutuando, né? Perceba que a carga não gera campo nela mesma, né? Se fosse assim, ela seria bronca, né? Ela iria acelerar para sempre, né? Uma carga elétrica gera campo ao seu redor, mas não gera nela mesma. Então essa carga aí solitária, ela vai ficar no espaço parada, flutuando para sempre, pela eternidade. A não ser que outro objeto carregado chegue perto dela. Aí você vai ter uma interação eletrostática ou eletromagnética. Mas é isso. Então esse sistema não tem energia não. Aí eu vou dizer por quê. Eu vou explicar aqui por que não tem energia, explicando esse sistema aqui. O sistema que eu coloquei aqui, ó, duas cargas elétricas. Observe, ó, se eu tenho duas cargas elétricas no espaço, né? Imagine que eu cheguei lá e coloquei as cargas, né? E solto elas. O que vai acontecer? Como uma carga repele a outra, né? Então você percebe que elas vão acelerar, uma sempre tentando se afastar da outra, né? Porque observe, né? Você vai ter, né? Desenhar aqui de preto, você vai ter a carga Q1 exercendo uma força na carga Q2 para cá e a carga Q2 exercendo uma força na carga Q1 para cá, né? Força repulsiva, né? Porque as cargas são de sinais iguais. Então esse sistema aí, ó, se eu soltar ele se expande, né? Então você pode imaginar o seguinte, então você tem aí uma energia cinética sendo criada. Perceba, né? Porque as cargas estão paradas. De repente eu solto, elas se movimentam. Então você tem energia cinética sendo aí criada do nada. Aí é que tá, é criada do nada? Não. Eu tinha uma energia antes que virou cinética. Que energia é essa que eu tinha antes? É justamente a energia potencial elétrica, tá? Então você percebe que esse sistema aqui de duas cargas aí, né? Opa. Esse sistema aqui de duas cargas, ele contém uma energia nele. Se soltar, ele explode. Uma vai para o lado contrário à outra, tá? Opa. Ixi. Sem querer apertei alguma coisa aqui. Ah, tá. Certo? Então é assim que a gente imagina, né? Ou seja, outra forma de imaginar que esse sistema tem energia é imaginar que, como as cargas se repelem, essas cargas aí podem ser capazes de realizar trabalho, né? Porque a carga se movimentando, coisa em movimento gera trabalho, né? O motor de um carro, ele aciona as rodas explodindo lá dentro do motor, né? Explosão é partículas com alta energia cinética, né? E isso você pode aproveitar para fazer um motor. Então a gente consegue entender que esse sistema tem energia, tá? Agora a gente respondeu a gente entendeu que tem. Agora vem a segunda pergunta: como calcular, tá? Eu acho essa parte mais fácil, tá? Eu acho que o cálculo é sempre mais fácil do que a gente entender os conceitos físicos por trás, tá? Mas a segunda pergunta é: como calcular essa energia armazenada nesse sistema? E outro ponto interessante é onde está essa energia, né? Porque a energia não está na carga. Foi até ótimo esse exemplo que o Luciano deu, né? Porque imaginando uma carga só, você não tem energia. Uma carga não tem energia, então a energia não está na carga. Porque senão essa carga solitária teria energia. Ela não tem. Onde está a energia então? A resposta é: a energia está nos campos, tá, pessoal? É o campo elétrico que armazena energia. Na verdade, é o campo eletromagnético, né? Quando chegar a parte magnética, né, você vai ter também a parte magnética do campo. Como aqui não tem a parte magnética ainda, né, só no semestre que vem. Então, o campo está, a energia está no campo elétrico. Tá? Então, esse é um ponto interessante para se pensar, tá?
Ele não está na carga. Mas enfim. Mas como calcular essa energia? Vamos calcular agora, tá? Uma forma de fazer isso é calcular o trabalho necessário para juntar elas. Essa é a energia que o sistema tem. Se as cargas estão inicialmente a uma distância infinita, aí você pode dizer o seguinte, a energia aqui é zero. Aí é uma referência, tá? A energia é igual a potencial, né? Depende da referência. Você pode dizer que quando as cargas estão bem distantes, a energia é zero. E assim, não é... E assim, vamos dizer que não é tão arbitrário esse ponto de referência, né? Porque se as cargas estão muito distantes, uma praticamente não influencia a outra, né? Ainda mais se a gente levar em conta, né, a relatividade, né, restrita de Einstein, né? Porque essa influência, pessoal, não é instantânea, tá? Essa influência se propaga na velocidade da luz. Se eu tenho uma carga aqui na Terra e outra numa galáxia distante, deixa eu ver, Andrômeda, né? Andrômeda é o quê? Alguém sabe a distância aí? Astronomia aí? Andrômeda deve ser... Ixi, 2 bilhões... Não, como é? 1 milhão de anos-luz, né? 1 milhão, sei lá. Por aí, eu acho. Chutando aqui, tá? Quando eu era estudante, eu tinha esse negócio de cabeça nesses números, né? Mas hoje que eu não leio mais sobre isso. Mas imagine que Andrômeda esteja a 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra, né? A galáxia de Andrômeda, né? Então, essa influência aqui, que a carga 1 na Terra gera na carga 2, né? Ela é uma influência que ela é retardada, ela demora para chegar lá. Se essa carga for criada agora, né? A influência, a força que ela vai gerar nessa, que essa força existe, tá? A força ela não vai para zero nunca, né? Na teoria não vai, né? Porque é 1 sobre R2, né? Nunca zera. Essa força vai chegar na outra carga Andrômeda em 1 milhão de anos. No referencial da Terra, né? Depende do referencial. Mas na Terra é 1 milhão de anos que vai chegar lá. Mas enfim, mas voltando para cá. Então a gente bota a referência no infinito. As cargas estão no infinito, uma muito distante da outra, e a gente diz que nesse ponto a energia do sistema é zero. Aí para a gente calcular a energia que o sistema possui nessa configuração, a gente vai puxar essa carga aqui. A gente vai puxar ela para cá e calcular o trabalho necessário para juntar as cargas. Esse trabalho é energia, simplesmente, tá? Aí a gente vai então usar aí ó, os conhecimentos aí, né? Deixa eu só ver minhas notas de aula aqui para não me perder no que eu quero falar. Mas simplesmente, né? A gente vai juntar isso aí, tá? Ou seja, então o trabalho, vamos relembrar do trabalho, né, pessoal? O trabalho da mecânica, a gente viu na aula passada, mas vou só refrescar a memória de vocês. Tá, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Tá? Então o trabalho, pessoal, é integral, né? De força vezes distância, tá? Isso aqui é a definição do trabalho, né? Porque assim, a força pode ser não uniforme, né? E tudo aqueles problemas, né? Então, esse aqui é o trabalho, tá? Força vezes distância integrando, né? Porque ela pode ser não uniforme, tá? Quem é essa força, pessoal? Essa força é a força elétrica, tá? Carga vezes distância. Porque observe, pessoal, por que eu tenho que fazer um trabalho, né? Perceba, porque quanto mais próximo essa carga 2 vai chegando da carga 1, essa força vai aumentando, né? Então a palavra trabalho aí, ela até tem um sentido meio que intuitivo, né? A gente vai ter que fazer uma força para juntar as cargas, né? Precisa de um trabalho para juntar elas. Então o trabalho aí, do ponto de vista de conceito físico, é quase que o trabalho que a gente entende como uma coisa difícil, chata, difícil de fazer, chata não sei, né? Mas é difícil de fazer, tá? Então, a força é a força elétrica, carga vezes campo. Aqui tem que ser o seguinte, né? Ó, eu estou trazendo a carga 2, tá? Então isso aqui é a carga 2, mas é o campo da carga 1, tá? Porque é a carga 1 que gera o campo na carga 2. Então, ó, isso aqui vai ficar, né? Q2 integral, né? Aí o F vai virar E, né? F é carga vezes campo, vai ficar aqui campo escalar dl. Pronto. Esse aqui é o trabalho, tá? Aí a gente já sabe, a gente já está careca de saber que isso aqui exceto pelo sinal, né? Isso aqui é a variação da energia potencial, né?
integral de E dl. Então você tem que o trabalho, né, em módulo, né? Se eu chamar ele de módulo aqui, isso aqui vai ser Q, o Q2, né? Variação de energia potencial, né? Ou seja, Q2 vou botar o menos aqui, né? Eu acho que até precisar aqui, né? Aqui é o ΔV agora, ou seja, potencial no infinito menos potencial nessa configuração aqui de cima. Vou chamar de V, tá? Bom, V de R melhor. Não, V de D, né? Que ela está na distância D. Boa pergunta. Eu acho que eu vou chamar isso aqui eu vou chamar isso aqui, pessoal, de R, tá? Que já fica na fórmula já em termos de R, tá? Pronto. Melhor assim. Claro, a letra não importa, né? Mas enfim, eu vou deixar assim. Então tá, então aqui é V de R. Pronto. Então esse trabalho aqui, ó, vai ser menos a carga 2. O V no infinito é 0, que é a nossa referência do potencial. Menos o V a uma distância R, ou seja, 1 sobre 4πε0 Q1 sobre R. Né? Então, a gente vai chegar num trabalho aqui, pessoal. Tá? Vou passar um pouco para cá agora. Trabalho vai ser simplesmente 1 sobre 4πε0 Q1, Q2, né? Olha lá, dividido por R. Esse aqui é o trabalho para juntar duas cargas que estavam separadas por uma distância infinita, até uma distância em que vale R. Tá? E como eu falei, esse trabalho aí é nossa energia. Portanto, eu posso dizer que a energia potencial elétrica é 1 sobre 4πε0 Q1, Q2 sobre R. Pronto. Aqui é a energia de um sistema de duas cargas, tá, pessoal? Certo? E se eu tiver mais cargas, né? Se eu tiver 3? Bom, você poderia fazer assim. Você traz a primeira carga e depois traz a segunda. Vamos lá, né? Vou fazer só um parênteses aqui, né? Se eu tivesse 3 cargas, né? 1, 2, 3. Então, o cálculo seria: você tem uma lá fixa e você traz a segunda. Calcula o trabalho necessário, que vai dar essa equação aqui. Aí você vai ter agora duas cargas. Aí depois você tem a terceira. A terceira tem um problema, porque ela vai interagir ao mesmo tempo com essa e com essa, né? Então o que vai acontecer aí é que você pode usar a mesma fórmula aqui, só que a fórmula atua carga a carga. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tiver 3 cargas, ou seja, vou esquecer o sinal, tá? Vou dizer simplesmente Q1, Q2, Q3. Q3. A energia desse sistema é o seguinte: é a energia da carga 1 com a carga 2. É como se fosse assim: imagine essa interação. Você vai somar da carga 1 com a carga 3, ou seja, essa interação, e agora da carga 2 com a carga 3. Tá? Então ela é par a par, tá, pessoal? É assim que se calcula. Aí, claro que vai depender da distância, né? Aqui eu posso chamar isso aqui de R12, R13 e R23, ó. Então vai entrar 3 R's diferentes aí, né? Nesse R aqui, ó. Dependendo do par, né, que você está pegando. Tá certo? Acho que vou fazer um exemplo aqui do livro, né? Deixa eu ver aqui. Bom, esse aqui é bem simples, não sei se vocês querem fazer, mas ele é bem... Deixa eu ver aqui. Professor, Pode falar. essa energia potencial elétrica seria o mesmo que eu dizer que é a diferença de potencial entre duas cargas? Não, ótima pergunta, viu? Porque eu acho que eu até esqueci de falar desse ponto aí. Porque uma coisa é energia potencial elétrica, outra coisa é potencial elétrico, né? Realmente... Aqui, Jussiane, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é a letra U de união. Enquanto que V
deixa eu deixar claro aqui, né? Então, ó, o potencial elétrico, eu acho que a pergunta foi essa, né? O potencial elétrico é a letra V, tá? Cuja unidade, né, é V também, né? V de volts, né? Já a energia potencial elétrica é outra coisa. É uma energia. É uma grandeza mais assim, mais do nosso cotidiano. Quer dizer, potencial também, né? Porque a tensão nos nossos tomadas é um potencial, né? Mas a energia é aquela energia cinética, potencial, ou seja, a gente está usando a letra U. Por que U? Porque E de energia vai confundir com o campo elétrico. Tá vendo? Então, em vez de usar E de energia, a gente está usando U. E qual a unidade? É a unidade de energia, ou seja, joules, tá? É a mesma unidade de energia cinética, de energia potencial gravitacional, de energia potencial elástica. Foi essa a pergunta, né? Sim, professor. Beleza, então é isso aí. Então, U é energia. Medida em joules. Vamos lá. Deixa eu pegar essa questão aqui. É o exemplo 24.6 do livro, tá? Deixa eu deixar aqui para mostrar a fórmula. Pronto. Ah tá, faltou a figura. Deixa eu pegar aqui a figura. Então aí são três cargas, né, pessoal? Deixa eu ler aqui, né? Então a figura, que é essa figura aqui, né, mostra três cargas pontuais mantidas fixas no lugar, né, por forças não especificadas, né? Bom, é força elétrica, né? Mas ele diz que é não especificada, é força elétrica. Sabemos disso. Aí, qual é a energia potencial elétrica U desse sistema de cargas? Suponha D 12 centímetros e que, né, a Q1 vale Q, Q2 vale menos 4Q e Q3 2Q, onde Q é 150 nanocoulombs. Tá, pessoal? É uma questão aí bem simples de praticar, né? Vocês querem fazer, o que é que eu faça? Se é que eu faço, eu faço. Vocês estão cansados aí. Eu queria que o professor fizesse. Tá. Beleza, eu vou subir aqui um pouquinho, né? Ó, as cargas aí, elas ocupam, né, o vértice, né, de um triângulo equilátero. Então o D aí é o mesmo, né? Que são os lados do triângulo, ó. Mas essa questão aí, você vai... eu já tinha preparado vocês, né? Você vai somar as três interações. Energia de 1 com 2, energia de 1 com 3 e energia de 2 com 3. Tá? Então, ó, é direto, ó, usa a fórmula, tá? A energia é Q1, Q2, né? Bom, acho que eu estava fazendo assim, mas tudo bem. Deixa eu fazer como eu estava fazendo, né? Ou seja, 1 sobre 4π epsilon 0. Q1, Q2 sobre distância de 1 para 2. Vou fazer assim, tá? Depois eu substituo. Como isso aqui vai ficar em evidência, né? Esse é constante, eu já vou botar em evidência. Então, vou abrir aqui um parênteses, ó. Q1, Q2 sobre R12 mais Q1, Q3 sobre R12 mais R13 mais Q2, Q3 sobre R23. Pronto, é isso aqui, ó. Aqui vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0. Aí aqui, ó, você vai botar as unidades, ó. Q1 vale Q. E R12 é a distância de 1 para 2, ó. As três distâncias são iguais, valem D. Então é Q sobre D. Calma, Q não, né? Que são dois Qs aqui, né? Deixa eu apagar. Não é Q, né? Tem Q1 e tem Q2, né? Q1 vale Q. Q2 menos 4Q. Então o produto deles é menos 4Q quadrado. Então aqui é menos 4Q quadrado. Sobre D. Cuidado que aqui embaixo é D, tá? É distância, não é distância ao quadrado como na força. Esse é um ponto interessante a ser aí, né, destacado, né?
As fórmulas são muito parecidas, cuidado para não confundir. Força, distância quadrado. Energia, distância. Campo elétrico, distância quadrado. Potencial elétrico, distância. Tá? Eu acho que vou fazer um resumo no final dessa aula. Das equações, né? Bom, agora, Q1 com Q3, produto. Ó. Q1 é Q, Q2 é... Q3 é 2Q. Então, Q1 vezes Q3 é 2Q ao quadrado. Positivo. E Q2 com Q3. Q2 é menos 4Q. Q3 é 2Q. 2 com 4 dá 8 negativo. Menos 8Q sobre D. É, tudo D aí. Vai ficar evidência o D aí, né? Então aí vai ficar... bom, vou fazer aqui do lado mesmo. Então você quer ficar... o Q vai ficar em evidência. Q quadrado. 4π epsilon 0 D. Abre parênteses. Aí ficou só as frações aí. Vai ficar menos 4. Dá pra fazer direto, né? Mas enfim. Mais 2. Menos 8, né? Ou seja, essa energia vai ser... menos 10, né? Aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar... Vou fazer aqui. Aqui vai ficar... menos 12 mais 2 menos 10. Aí 10 aqui com 4, né? Vou simplificar já, tá, pessoal? Vai ficar 5 meios, né? Então isso aqui vai ficar menos 5q quadrado sobre 2π, né? Epsilon 0 D. Aí aqui é só substituir os valores, tá, pessoal? Né? Porque a carga, o Q aqui, né? Que ele deixou tudo em função de Q, né? As cargas. O Q é 150 nanocoulombs. E a distância é 12 centímetros, tá, pessoal? Você pode ir no Maple lá, fazer no Maple, na calculadora, né? Eu acho que nem precisa fazer, né? Isso aqui é tão... Eu vou dar só a resposta, né? Não sei se vocês querem fazer, tá? Se vocês quiserem, digam aí. Mas se não ficarem calados, já vou dar a resposta. Isso aqui, ó, pegando do livro aqui, tá? Tô olhando aqui o livro. Isso aqui vai dar... Vai ficar assim, ó. Vou fazer um pouco mais devagar, né? Se você botar os valores, vai ficar menos 1,7, segundo o livro aqui, né? Vezes 10 a menos 2, né? Numericamente vai dar isso. Qual a unidade? É energia. Então, isso aqui é joule, tá? Você pode deixar assim ou pode deixar em termos de milijoule, né? Que é uma energia tão pequena, né? Que você pode escrever assim, né? Você pode escrever com menos 170, né? 17 ele fala aqui, né? É 17, né? Porque a vírgula vem pra cá, aumenta e diminui aqui 1. É 17, tá certo. Então isso aqui vai ser menos 17 milijoules. Pronto. É a resposta que está lá no livro. Tá? Isso aí é a energia que está armazenada no sistema. Pense da seguinte forma, né? Você pode usar essa energia para alguma coisa. Para algo útil, para trabalho útil. Né? Pense como se fosse uma bateria. Você está lá, bateria carregada, tem energia armazenada, energia potencial elétrica armazenada na bateria, e a gente usa para os nossos celulares, para carregar os iPads, iPhones, tablets, etc. Para ligar o carro também, né? Bateria de carro. Alguma dúvida aqui, pessoal? Bom, então acho que o último tópico aqui, né, para encerrar esse assunto e inclusive encerrar o assunto da prova, né, é o potencial de um condutor carregado. Né? Eu vou dar o exemplo de uma esfera.
É, acho que, bom, eu vou começar com um exemplo mesmo, tá? O exemplo é o seguinte, pessoal. Imagine uma esfera metálica, maciça. Imagine uma bola de algum metal, ferro, alumínio, qualquer metal, né? Que os metais são condutores, né? Esse que é interessante. Esse que é o ponto aqui, né? O ponto-chave. Então imagine aqui uma esfera metálica. Desenhar aqui uma esfera, um círculo que representa uma esfera para mim, tá? E aqui é o seguinte, ó. Essa esfera aqui, bom, deixa eu dar aqui os detalhes, né? Essa aqui é uma esfera metálica. De raio R, tá? Ela é maciça, esqueci de falar, vou botar aqui, tá? Maciça. É um material maciço, tá? Então, vamos lá, raio R. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, como é que é o potencial elétrico em função de R, pessoal? Como é que se comporta isso? R é a distância de um ponto qualquer para o centro, tá? Isso aqui é o R, ó. Vou desenhar de azul. Isso é o R, tá? Em outras palavras, eu estou me perguntando como é que varia o potencial em função da distância até o centro da esfera. É isso que eu estou perguntando. Ou em outras palavras também, eu quero fazer um gráfico do potencial em função da distância até o centro da esfera, tá? Tomando como referencial o infinito, tá? Ó, pessoal, a gente já viu, né, usando lei de Gauss, né, que o potencial, que o campo elétrico que uma esfera gera em uma esfera carregada, né? Sim, inclusive foi preciso falar, né? Esfera carregada, tá? A esfera está carregada com carga Q, tá? É uma esfera metálica carregada com carga Q, maciça, tá? Bom, voltando para cá, né? A gente já viu usando a lei de Gauss, né, que o campo elétrico a uma distância r do centro de uma esfera carregada uniformemente, esse campo elétrico aqui é simplesmente 1 sobre 4πε0, né? O módulo dele, Q sobre R2, tá? É o campo de uma carga pontiforme, tá? Se você está fora da esfera, o campo é o mesmo de uma carga pontiforme. Isso é demonstrado pela lei de Gauss, tá? Então, assim, é de se esperar também que o potencial de uma carga, de uma esfera metálica, né, de uma esfera qualquer, né, fora da esfera, seja o mesmo potencial de uma carga pontiforme, tá? Ou seja, fora da esfera, para R maior do que R, o potencial vai se comportar como o potencial de uma carga pontiforme, ou seja, 1 sobre 4πε0 Q sobre R, tá? Então até aí nada demais. Ele cai com 1 sobre R, né? A questão é dentro da esfera. Como é que fica? Aí já é um pouquinho diferente dentro. Vamos relembrar o seguinte: no metal, qualquer carga livre ela se distribui na superfície, tá? A gente viu isso na aula passada também, tá? Mesmo que de alguma forma você preencha o interior dessa esfera com carga, mas a repulsão vai fazer com que elas se afastem ao máximo. Então a tendência dessas cargas livres é elas ficarem na superfície, tá? Isso é uma regra geral. As cargas livres tendem a se acumular na superfície de um condutor. Isso tô falando de condutor, tá? Porque se for isolante, a carga está presa aos átomos, aí ela fica fixa onde está. Mas no condutor, essas cargas, pessoal, elas se movem livremente, tá? E elas se movem em alta velocidade, né? Isso aí é bem maior do que as partículas de um gás numa sala, né? A gente sabe da termodinâmica, né? Que aqui nesse ambiente aqui, né, na temperatura ambiente, as moléculas de oxigênio, de carbono e de nitrogênio se movem numa velocidade de centenas de metros por segundo, né? É super rápido, a gente não tem essa noção, né? Mas as partículas aqui nessa sala aqui estão se movendo em alta velocidade. Alta entre aspas, porque a velocidade de uma carga livre em um condutor é bem maior. Centenas de milhares de metros por segundo.
Mas isso a gente vai ver depois, tá? Mas por hora, lembre-se que a carga tende a se acumular na esfera, na superfície da esfera. O que acontece então é o seguinte: por a carga estar acumulada na superfície, vou até desenhar aqui, por a carga se acumular na superfície, a carga livre, o que acontece é que o campo elétrico dentro é zero, tá? A gente viu isso também na condensador de Gauss, tá? O campo aqui dentro é zero. Isso é uma regra geral. O campo elétrico em qualquer condutor é zero, tá? E aí, será que o potencial é zero também? Bom, aí isso aí não é tão verdade, tá? Para calcular o campo dentro da esfera, campo não, potencial, o campo é zero. Para calcular o potencial, eu vou usar a definição lá, né, de potencial. Delta V menos integral de E escalar dl, tá? Veja, mas dentro da esfera, o potencial é zero. Tá? Aqui eu estou calculando dentro da esfera, tá aqui. R menor que R. Mas o campo dentro da esfera é zero, portanto, essa integral vale zero. Quer dizer o que, pessoal? Que o potencial dentro da esfera é constante. Dentro da esfera, não fora, tá? Fora a gente sabe que cai com 1 sobre R. Quanto mais distante da esfera, menor o potencial. Vai caindo, né? Até chegar no infinito igual a zero. Mas, dentro da esfera é constante. Tá? Como é que vai ser o gráfico, então? Ó? Ou seja, eu já posso montar aqui o que eu estava procurando, né? O V de R é o seguinte. Isso aqui é 1 sobre 4πε0 Q sobre Rzinho, né? Para Rzinho maior do que R, ou seja, fora da esfera, dentro é constante. Quanto é que vai ser? Vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre Rzão. Que pode ser menor ou igual, tá? Porque, pessoal, em qualquer ponto aqui o potencial é o mesmo, né? Então, o potencial na superfície, ele é o potencial em qualquer ponto dentro. É o mesmo. E como na superfície o potencial é simplesmente isso aqui, trocando Rzinho por Rzão, a gente chega que o potencial dentro permanece isso aqui. Ou seja, 1 sobre 4πε0 Q sobre Rzão. Tá? Deixa eu circular aqui essa resposta aqui, ó. Então, numa esfera metálica é assim que se comporta, tá? Metálica, tá, pessoal? Porque se não for metálica, se não for condutor, dentro o campo não é zero e aí não vale isso aí, tá? Agora, o interessante é ver o gráfico disso aqui, né, pessoal? Ó, se você fizer o plot aqui do gráfico, campo não, né? Potencial em função da distância até o centro da esfera. Aqui é o divisor de águas, né? Aqui é o R maiúsculo, né? O raio da esfera. Então, ó, como é que vai ser esse potencial? Como é que ele se comporta? Ele é uniforme, constante, né? Na verdade, constante é a palavra certa. Esse potencial é constante, deixa eu desenhar de vermelho aqui. Depois ele cai com 1 sobre R. Tá? Isso aqui é 1 sobre R. E aqui é constante. Quanto é que vale nessa parte constante? Vale isso aqui. Ou seja, Q sobre 4π ε0 R. R maiúsculo. Tá? Aqui é o zero. Certo? E assim se comporta o potencial elétrico. Já o campo elétrico ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, não é complicado, ele é um pouquinho mais, bom, nem sei dizer a palavra, mas o que acontece é que ele é descontínuo, né? Acho que ele é mais complicado mesmo, né? Por quê? Porque porque a gente sabe que o campo dentro de uma esfera, de um condutor metálico, né, de um condutor, né, que é metálico, dentro o campo é zero, como eu já falei, né? Então se eu fizer o mesmo gráfico aqui, ó, da intensidade do campo elétrico em função da distância ao centro dessa esfera, dentro o campo elétrico é zero,
Aí depois ele salta aqui, né? Para algum valor aqui que depois começa a cair de novo, né? Uma coisa assim, ó. Aqui é 1 sobre R2, tá? O campo cai com o quadrado da distância. Então tem esses gráficos aí um pouco diferentes, tá? É claro que isso aqui, né, fisicamente não tem muito sentido, né? Assim, se for ver a detalhe de fato, acredito eu que isso aqui seja. Ele sobe aqui bem rápido, mas não é uma descontinuidade, né? Ele deve subir aqui rápido e depois cai de novo, né? Para um condutor real, né? Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí nessa parte de condutores? Bom, acho que eu vou só encerrar a aula aqui, né? Fazendo o que eu disse que ia fazer, né? Uma tabela assim com aquelas fórmulas, tá? Para vocês terem cuidado, né? Tá? Ó, campo elétrico de uma carga pontual, 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R2, tá? Campo é vetor, potencial é escalar. Potencial de uma carga pontiforme, 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R. É escalado, não tem direção, tá? Força entre duas cargas, 1 sobre 4π epsilon 0, produto das cargas sobre inverso do quadrado da distância, da direção que une as cargas, certo? Energia potencial elétrica é 1 sobre 4π epsilon 0, produto das cargas sobre R, tá? Força em função do campo, carga vezes campo. Quer dizer, não é bem força em função do campo, né? É a força que uma carga sofre na presença de campo elétrico, Q vezes E. Já a energia você pode ver que é Q vezes o potencial, tá? Ou melhor, aqui não tem muito sentido falar assim, né? Aqui vai ter que ser realmente diferença, né? Deixa eu só apagar aqui. Mais fácil vir com o mouse. Pronto. Diferença de energia, carga vezes diferença de potencial elétrico. Tá? Só algumas fórmulas aí, ó, porque é mais ou menos que, vamos dizer assim, que o potencial substitui o campo, a energia a força, né? Aí essa fórmula por essa, né? Quando se troca campo por potencial, né, e força por energia, você está mais ou menos assim, né? Trocando, você está trocando o modelo matemático, né? Você consegue resolver o mesmo problema usando força ou campo, quer dizer, usando força e campo ou energia e potencial elétrico, né? Basicamente você mudar vamos dizer assim, o arcabouço matemático para resolver problemas, né? Para descrever fenômenos. É o mesmo problema de mecânica, né? Se você lembrar de mecânica, ó, bem simples, né? Pega um objeto aí em cima de um prédio, a uma altura H do solo, né? Problema clássico lá, até do ensino médio mesmo, né? Eu solto esse objeto a uma distância a uma altura H, né, do solo. E eu pergunto, qual é a velocidade desse objeto ao chegar no solo, né? Você sabe que você pode resolver esse problema aí de duas formas, né? Você pode resolver isso aqui usando energia, conservação de energia, ou você pode usar isso aqui usando lei de Newton, né? Força, né? Massa e aceleração. Tá vendo? Ó, aqui usa energia e aqui usa força. É a mesma coisa aqui. Você pode resolver os problemas de eletrodinâmica, né? De eletrostática usando força e campo, potencial e energia. Tá bom, pessoal? Enfim. Então eu encerro aqui a aula, tá, de hoje. Só relembrando, semana que vem, dia 23 é a revisão. E dia 2 é a nossa
Cadê aqui, hein? É, exatamente, é dia 2, é. Dia 2 de março, né? Dia 2 de março é nossa prova, tá? Aí você. Tragam as dúvidas, tá, pessoal? É uma aula de dúvidas, tá? Eu não vou fazer prova. É, aqueles simulados que eu tô um pouco sem tempo. Tá? Então, boa noite e até quarta-feira. Boa noite, professor. Boa noite, professor.